Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Hayek Global College. Hoje estamos aqui com o Vitor Melo, que é um economista e tem sua trajetória um pouco parecida com a minha, né? A diferença é que ele ficou lá, fez o doutorado dele lá nos Estados Unidos e acabou ficando. E aí ele está passando férias aqui em Brasília e a gente vai ter um papo com ele sobre como tem sido a experiência dele lá nos Estados Unidos e a trajetória profissional. Então seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado por poder participar do podcast e poder conversar com você. Bacana. Conta um pouco pra gente primeiro, Vitor, como que foi a sua trajetória, como é que você foi parar nos Estados Unidos? Conta um pouco da sua trajetória como aluno e depois agora como profissional. Então, eu fui para os Estados Unidos, eu jogava basquete na época, né? Então foi através do esporte. Fiz o college lá, então passei 2 anos, na verdade, que eu terminei o ensino médio, fiz o college. Você tinha quantos anos quando você foi para os Estados Unidos? Tinha 16 anos quando eu fui, então foi 2 anos de ensino médio, college 4 anos, fiz o mestrado lá em economia, o meu bacharel foi em ciência política e economia, e agora eu estou concluindo, na verdade, agora em agosto, meu doutorado, indo fazer um pós-doutorado lá na Universidade de Chicago. Tudo em economia. Então, eu fui pelo esporte, mas fiquei pela educação. Você está fazendo pós-doutorado na Universidade de Chicago? Vou começar agora, na verdade, né, em agosto. Pô, que legal. O pessoal que está ouvindo a gente aí, Universidade de Chicago é uma das mais famosas em economia, então... tem quantos prêmios Nobel lá, você sabe? Quantos prêmios Nobel tem de economia lá? Acho que a que mais produziu prêmio Nobel de economia, acho que é a Universidade... Você vai lá, tem uma sala com vários... aquela medalhinha que eles ganham, né? No prêmio Nobel, aí tem uma sala ali, parece um museu. É bem legal mesmo. Que legal, bacana. Mas vamos voltar um pouco atrás, você tá agora, uma carreira de pesquisador fantástica lá nos Estados Unidos, para a Universidade de Chicago. Mas vamos voltar para trás só para explorar um pouco como é que foi. Você tinha 16 anos, você estudou onde aqui em Brasília? Eu estudava no Mackenzie. Universidade, no Colégio Mackenzie. Colégio Mackenzie. Aquele lá do Lago Sul? Isso, Legal. Então eu estudava lá e aí eu jogava basquete lá, jogava basquete em alguns clubes aqui, aí fui chamado para ir para um high school lá e aprendi inglês no processo e fui ficando. O basquete até explica o tamanho, né? Pra quem tá vendo a gente no podcast, às vezes não tem noção. A gente teve que ajustar as cadeiras aqui. Eu fui um pouco mais pra cima. É isso mesmo. O Vitor colocou a dele mais pra baixo pra gente conseguir ficar na mesma altura aqui, né? Exato. No podcast. E aí você jogava, então, basquete, e aí você... Com 16 anos você foi para os Estados Unidos. Você fez, então, high school primeiro? Fui lá, eu fiz o junior, senior year, são os 2 últimos anos, né? O ensino médio lá tem 4 anos. Como que você foi? Foi através do intercâmbio, alguma coisa assim? Não, eu jogava na época pela seleção brasileira de base. Aí a gente teve um torneio que jogava contra outras seleções, uma delas dos Estados Unidos. E aí tinha algumas pessoas lá que eram de escolas que me chamaram e ofereceram uma bolsa numa escola lá. E aí eu fui. Na época eu nem falava inglês tão bem, mas estando lá a gente aprende muito bem. Legal, foi na cara e com a coragem mesmo. Foi na coragem mesmo. E qual estado que você foi inicialmente? Inicialmente Connecticut. Connecticut. Isso, mas eu mudei, já morei em Connecticut, Maine, já morei na Pensilvânia, que é onde eu fiz minha universidade, Alabama, Carolina do Sul, vários lugares lá. Inicialmente você sabia o que você queria fazer quando você foi pro college? Você fez um 2-year college, né? Como é que funciona esse modelo 2-year college? Só pra galera entender aí. Não, na verdade eu fiz os 4 anos mesmo. Você fez os 4 anos. Isso. Legal. Que foi em Gettysburg College, que é um college de 4 anos lá mesmo. E você estudou o que, a graduação? Então, na época lá eu não sabia. Eu tinha interesse em administração, tinha interesse em ciência política, um pouco de economia. E aí o legal dos Estados Unidos é que você vai explorando isso, né? Então você não precisa escolher o seu curso quando você chega lá. Então eu tive 2 anos ali para pegar matérias de várias áreas diferentes e descobri que eu gostava muito de economia. Principalmente estando lá nos Estados Unidos, vendo a qualidade de vida das pessoas lá, as oportunidades que as pessoas têm, nível de segurança, muitas coisas que eu ficava pensando, por que no Brasil não é assim? E vendo essas coisas lá, eu queria aprender mais do porquê disso. E eu percebi que a economia me ajudava a entender várias dessas coisas. Então você estava curioso, né? Você chegou lá nos Estados Unidos, como é que tudo funciona? Aqui tem mais segurança, as pessoas ganham mais salário do que no Brasil. Isso. E antes de você entender a economia, você estava meio que
assim, não tinha explicação para isso, né? Da onde que tá vindo tanta prosperidade, assim, né? Exato. E esse é o tipo de coisa que quando você tá lá, assim, a gente vê isso em filmes e tudo, mas quando você tá e começa a perceber os detalhes, é um negócio chocante. Então, por exemplo, o primeiro ano meu lá, eu morava com uma família americana e nenhuma casa tinha nenhum tipo de proteção, câmera de segurança, cerca, nada. Era só a casa ali, qualquer pessoa... Onde eu morava, eles deixavam a porta aberta. Então, destrancada, né? Então, tipo assim, de noite, qualquer pessoa entraria ali. Mas o nível de segurança é tão alto que eles se sentem confortáveis fazendo isso. E aí que você começa a perceber essas coisas. Gente, no Brasil jamais um negócio desse aconteceria, né? Sim, Mas é um nível de segurança tão alto que as pessoas simplesmente não se preocupam. E você, como economista, você depois entendeu, agora estudou bastante economia, né? E está indo fazer o seu pós-doutorado na Universidade de Chicago. E o que é isso? Por que os Estados Unidos é tão mais rico do que o Brasil? Em resumo, é uma história longa de políticas públicas no Brasil implementadas que levam à pobreza, que levam a um desenvolvimento baixo que o Brasil tem. E nos Estados Unidos, muita liberdade econômica, muita oportunidade das pessoas produzirem, incentivos das pessoas produzirem. Não tem a burocracia que o Brasil tem, não tem a taxação enorme que o Brasil tem. E por conta daquilo que a gente chama na economia de instituições. Então, as instituições que a gente fala são as regras do jogo, os incentivos que a lei, cultura e assim por diante provém para a população. Nos Estados Unidos, os incentivos levam as pessoas, incentivam eles a produzirem muito, né? Então, assim, por exemplo, principalmente em Brasília, por exemplo, a maioria dos meus amigos estão tentando trabalhar para o governo. É isso que o Brasil faz, né? O sonho de vários pais é que o filho trabalhe para o governo. Nos Estados Unidos, ninguém tem sonho. O sonho da pessoa é ser o próximo Bill Gates, é fundar uma empresa nova, é inovar, é oferecer um serviço novo, um produto novo. Então, você vê que isso, em geral, é uma combinação ali de vários fatores, mas que as políticas públicas dos Estados Unidos hoje são muito mais propensas à produção, ao desenvolvimento do que o Brasil. Legal. Então, se a gente for resumir, ao longo de diversos anos, né, os Estados Unidos com instituições melhores de tudo aí que você falou, e políticas públicas de respeito à propriedade privada, etc, liberdade econômica, a gente conseguiu um comércio muito mais pujante nos Estados Unidos e assim vieram muito mais oportunidades principalmente no mercado privado, né? E assim, só para a gente ter uma noção, com a sua perspectiva como economista, de quanto que a gente está falando assim, de diferença de salário, diferença de oportunidade que a gente tem em posições similares nos Estados Unidos para posições aqui no Brasil? É uma diferença gigantesca, né? Então, assim, para dar um exemplo bem bobo, né? Muita gente que é médico, assim, posições muito boas no Brasil, vão para os Estados Unidos, trabalha com posições com trabalho de faxineiro, de coisas super simples e vivem muito melhor lá do que as pessoas vivem aqui. E muito isso é por causa da demanda, né? Então, assim, trabalhos comparáveis. Então, alguém que quer trabalhar com ciência da computação, desenvolvimento, a expectativa de renda dessa pessoa nos Estados Unidos é pelo menos 10 vezes maior. Então, assim, a diferença de alguém aqui ganhando 5, 10 mil reais para alguém ganhando de 50, 100 mil. Entendeu? Então, e custo de vida, tem diferenças lá, depende muito de onde você vai morar, mas mesmo com esse ajuste de vida, é uma diferença gigantesca. Então, tanto que lá é muito comum a pessoa terminar a universidade, ter um trabalho com salário ótimo, vivendo bem, vivendo num lugar bom, né? Ter um seguro de vida bom, seguro de saúde bom, ter um lugar bom para você morar, ter um carro bom, ter várias oportunidades que hoje em dia, você encontrar uma pessoa com 22 anos no Brasil, tendo tudo isso, é uma raridade enorme, né? Sim, lá é muito mais comum também as pessoas numa idade mais jovem conseguirem já dependência financeira completa dos pais com os primeiros empregos, né, que eles saem. Com certeza. Aqui é muito raro a pessoa sair de casa, às vezes não porque ela não quer, mas por necessidade mesmo. Você poder pagar suas próprias contas, seu aluguel, ter um seu carro, ter condição de ter uma vida razoavelmente
parecida com a que você tinha, né, na casa dos pais, é muito difícil alguém fazer isso com 22, 23, até muitas vezes 30 anos, né? Então, nos Estados Unidos é muito normal, muito comum que as pessoas depois da universidade não voltem a morar com os pais e vão tocar a sua vida, né? Até porque, em geral, as pessoas ali começando, depende muito da área, mas principalmente ali a área de tecnologia, por exemplo, a área de finanças e tudo, a pessoa começar com um salário de $70 mil por ano, então a gente está $6 mil ali por mês, né? Você fazer a conversão é um salário muito bom para quem não tem experiência nenhuma de trabalho. A gente está falando né? Do primeiro emprego. Do primeiro emprego, alguém que não tem experiência nenhuma, exato. Se a gente for fazer a conversão de padeiro aí, os dólares tá chegando o quê? Uns 5, 6 reais já? Uns 5,5. 5,5, vai. Então vamos falar que é 5. A pessoa 5 vezes 6, 30 mil reais por mês. Isso. Isso é o quê? Acho que os melhores salários do serviço público estão aí nessa faixa, né? Exato. E isso, assim, a diferença, né, para depois de 10 anos, 15 anos é gigantesca. E isso é alguém também que escolhe uma carreira, por exemplo, que não faz um mestrado. Se fizer um mestrado, a expectativa é maior. Então, por exemplo, no doutorado, muita gente que estudou comigo, eu diria que uma média salarial das pessoas saindo ali por ano é uns 150 mil por ano, entendeu? Então, assim, se a pessoa continuar ali a carreira, né, de estudo e depois ir para o mercado, isso muda. Ou a pessoa que vai para o mercado também, a expectativa de salário é muito alta. Coisas que é difícil até explicar para o pessoal no Brasil, essas diferenças. Sim, sim. E assim, volta no que você está falando, né? Existe uma razão para isso, que são... todo esse desenvolvimento econômico que os Estados Unidos teve ao longo dos anos, que não teve aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. Mas, voltando aí se a gente for parar... Pô, você falou 150... Para alguém que fez doutorado, chegou lá no nível... E foi trabalho no mercado privado, provavelmente, isso, né? Sim, isso. Vai estar fazendo ali 150 mil no salário inicial que ele vai estar ganhando um determinado emprego. 150 mil vai dar o quê? Uns 12 mil... por mês? Isso, $12 mil. 12 mil vezes 5 vai dar 60 mil? 60 mil reais por mês, então o cara vai estar fazendo Isso. Uma posição de doutorado lá nos Estados Unidos. E aí, doutorado do Brasil, o que tem de oportunidade de doutorado no Brasil, né? Você pode dar aula. Tem coisas ali que dá para fazer, né? Mas assim... Que vai estar melhor do que alguém que só fez graduação, né? Com certeza. Isso. Mas mesmo assim, chegar a ter esse tipo de oportunidade, né? E eu falo 150 porque tem gente que tá... uma média, né? Então tem gente que escolhe o caminho como professor, recebendo por volta de 100 mil. E aí tem gente que vai para o mercado privado por volta de 200 ou mais, entendeu? E isso é na área de economia, mas tem várias outras áreas. Então ali, ciência da computação, ciência de dados, finanças. Finanças tem expectativa ainda maior. Então, assim, dependendo da carreira que a pessoa for fazer, isso não é algo relativamente fácil de atingir, sabe? É algo que é esperado. Então, as pessoas têm expectativa lá por volta ali de 10 anos da carreira, ou se fizer uma graduação maior, de chegar a um salário ali de 100, 150 mil, entendeu? Com uma segurança alta, né? Legal. E que é algo que aqui você tem que ser... pouquíssimas carreiras alguém conseguiria chegar a algo assim, né? Sim, sim. E provavelmente em carreiras similares aqui, a pessoa também lá vai ganhar bem mais também. Muito né? mais. E tem essa questão. Então, por exemplo, tem alguns amigos meus que escolheram ser professores. Você ganha menos do que no mercado privado, mas você tem todas as outras vantagens de ser professor. Às vezes a pessoa tem uma paixão por aquilo, quer dar aula e tudo, então ela recebe menos, mas ainda é um salário excelente para ter uma vida muito boa, uma vida que você faz o que você ama e recebe 9, 10 mil dólares ali por mês. Então você tem uma vida muito confortável para ter uma profissão também muito boa, que muita gente gosta muito de fazer. Então, comparado a muito professor aqui que é difícil pagar as contas, né? Então, para você fazer o que você ama, aqui é muito difícil. Nos Estados Unidos é muito mais fácil. Sim. Quando você fala isso, eu fico... O primeiro pensamento que vem na minha cabeça, se eu estivesse falando com educadores, provavelmente isso apareceria, é que as pessoas tendem a falar que é porque o trabalho do professor é mais valorizado lá nos Estados Unidos, né? Mas é verdade isso? É porque o trabalho do professor é mais valorizado lá? Não, acho que não tem nada a ver com isso, não. Eu acho que é simplesmente, assim, como economista, né? O salário é um preço, assim como qualquer outro preço. E o preço é determinado por demanda e oferta.
Então, por exemplo, os professores de finanças, eles recebem bastante, um salário maior nos Estados Unidos do que professores de história. Por quê? Porque a demanda pelo doutor em finanças é muito alta. Então, para a universidade conseguir contratar essa pessoa, ele tem que pagar um salário alto. Senão, a pessoa vai para o mercado privado lá, que vai ter muita demanda, e eles não conseguem professor para essa área. Então, eu acho que é simplesmente uma questão de demanda e oferta. E nos Estados Unidos, a demanda é gigantesca. Tem uma demanda enorme por serviços, por trabalho lá, que no Brasil é uma demanda muito menor. Perfeito. E se a gente estiver pensando aí na galera que está no ensino médio, procurando crescer na carreira, pensando no, como é que vai ser. Geralmente a pessoa de 18 anos não pensa muito nisso, né? Mais um pensamento para os pais, né? Eu quero garantir um futuro próspero para o meu filho. A gente tem aí o pensamento de muitos pais de garantir, eu quero que meu filho faça um curso que me dê um bom retorno de investimento. O primeiro pensamento que vem na cabeça é medicina, talvez segundo é o direito, né? Direito por quê? Pensando no serviço público aqui, meu filho passa num concurso, dificilmente pensa em ser advogado. Até advogado é difícil você conseguir uma carreira boa no Brasil, mas pensando mais em concurso público aqui, né? E quando você vê isso, tendo em vista essa sua experiência nos Estados Unidos, qual que é a diferença que você vê entre alguém que faz a carreira aqui, estuda aqui no Brasil para fazer uma carreira aqui no Brasil, versus alguém que se muda do Brasil para ir para os Estados Unidos? Eu acho que a diferença é gigantesca, porque você tem acesso a todo um mundo e uma demanda gigantesca por serviços que aqui no Brasil seria algo muito menor, né? Então, em relação a um pai que quer que o filho seja bem-sucedido, eu tenho 2 filhos pequenos, eu entendo totalmente isso. Eu acho que o que é muito comum é as pessoas verem ao seu redor o que tem dado certo, né? Então eu vejo um médico que eu conheço foi muito bem sucedido, essa pessoa que é juiz foi bem sucedido, essa pessoa é concursado, então, e eu acho que às vezes a gente toma uma decisão baseada nisso, mas a gente tem uma forma que eu acho que é melhor de ver isso, que é simplesmente os dados. Então eu sou economista, mas principalmente a maior parte dos meus trabalhos é como cientista de dados, né? E quando a gente olha a expectativa de renda de várias carreiras no Brasil, basicamente não tem nada que se compare a uma carreira nos Estados Unidos, com praticamente, na verdade, qualquer carreira nos Estados Unidos, né? Então, uma pessoa que quer trabalhar com ciência de dados lá, uma pessoa que quer trabalhar com administração, quer empreender, todas essas coisas, as oportunidades, expectativa de renda que essa pessoa vai ter nos Estados Unidos, eu não estou nem falando assim 10%, 50% maior, a gente está falando de ser 5 vezes, entendeu? 10 vezes maior, entendeu? Então é uma diferença simplesmente gigantesca. Isso com o ajuste do custo de vida, né? É importante certeza. A gente ressaltar isso também, né? Isso, porque nos Estados Unidos, né, a gente tem algumas coisas que têm um custo de vida maior. Então, por exemplo, serviços lá são mais caros. Tem uma empregada, é mais caro. Não tem como ter. Né? Exatamente, não tem como ter. Mas outras coisas são muito mais baratas. Então, você tem um carro bom lá, cara, $10 mil você tem um carro muito bom, entendeu? Nos Estados Unidos. Aqui, para você ter um carro bom é muito mais difícil. Sim. Então, em média, eu acho que tem um custo de vida um pouco mais alto, mas é algo, a gente está falando de, sei lá, 20%, 30%, e a gente está falando de uma diferença de salário 10 vezes, então 1000%. Sim, então, eu acho que é algo até insignificativo, assim, para comparação. E também, eu acho que outra questão é que aqui eu acho que as pessoas tendem a ser muito presas a uma ou outra coisa que eles acreditam que vai dar uma renda maior, né? E lá tem muitos caminhos diferentes que você vai ter um mundo de oportunidades. Então, uma pessoa que vai para os Estados Unidos e busca ali uma área que tem um pouco de demanda, ela já vai ter uma quantidade de oportunidades, expectativa de renda realmente enorme. Sim, eu achei interessante que você falou que às vezes as pessoas tomam decisão baseado no que elas veem perto delas, né? Sem ter tido uma visão além. E você, quando olha os dados, né? O que realmente está acontecendo numa visão mais ampla, sem o seu viés pessoal, Exato. Você consegue observar muito melhor esse retorno de investimento. Você acredita, então, Com que certeza. O estudo nos Estados Unidos seria o melhor retorno de investimento que uma pessoa teria hoje aqui no Brasil? Com certeza. Assim, vamos olhar
para o que eu acho que a maioria das pessoas considerariam ter o maior retorno, ou pelo menos maior expectativa de renda, que seria um curso de medicina no Brasil, né? Um curso de medicina no Brasil, as pessoas têm muita visão do que o Brasil foi há 30 anos atrás. Hoje em dia, a gente tem 4 vezes mais pessoas cursando medicina do que a gente tinha há 20 anos atrás. Da oferta e da demanda. Oferta e demanda. Então, e muitas vezes, isso eu acho muito interessante, que eu já tive uma conversa com alguém e falava, nossa, isso é um sinal de que tem muita oportunidade, né? E talvez seja, mas a questão a oferta é gigantesca. Então, se eu tenho um absurdo de médico sendo formado, o preço tem que abaixar. Sim. E esse preço é o salário. Sim. Então, a questão é, tipo assim, existem médicos aqui que ganham... Entendeu? 100 mil, horrores de dinheiro. Sim, existem. Mas uma pessoa nova hoje em dia, que já não está engatada, por exemplo, às vezes o pai já é dono de uma clínica, aí vai pegar a clínica. Beleza. Mas uma pessoa que não tem isso, não está engatada nisso, a expectativa de renda dessa pessoa é muito menor do que as pessoas imaginam. E quem tiver interesse nisso, é só pesquisar e dar uma olhada na média de renda de médicos que recentemente se formaram. Então, a maioria das pessoas vão olhar para as condições de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. A mesma coisa com concurso, que você falou de direito, né? Sim. Concurso no Brasil há 20, 30 anos atrás é algo totalmente diferente do que hoje. Então, hoje tem muito mais gente querendo concurso, tem bem menos oportunidade de concurso. Sim. Então, às vezes, as pessoas tomam uma decisão, por exemplo, tomar a decisão de fazer um curso, você está construindo uma carreira ali de 30, 40 anos. Então, se eu vou fazer um investimento agora, eu tenho que pensar no mercado daqui a pelo menos 10 anos. Sim. Né? Como que esse mercado vai estar? E daqui a 10 anos, eu tenho uma confiança enorme que o mercado nos Estados Unidos vai ser um mercado gigantesco, com oportunidades enormes. O mercado para um médico vai depender de oferta e demanda. E a oferta continua crescendo de médicos, então, portanto, a expectativa é que os salários diminuam. Simplesmente é o básico mesmo da economia. Legal. Então, a gente está falando duas coisas diferentes, né? Uma é já antes de ter esse boom de novas vagas de medicina aí nas faculdades, né, que trazendo cada vez mais médicos aí para o mercado no Brasil, a gente tinha um médico recebendo salário X, digamos que um médico bom ganhando R$100 mil por mês. Ainda assim, esse mesmo médico com o mesmo nível de conhecimento, o mesmo nível de habilidades lá nos Estados Unidos, provavelmente está ganhando muito mais. Nossa. A gente não vai ter isso de cabeça aqui, mas com certeza só procurar que o médico vai estar ganhando mais lá. Só que aí a gente está falando de outro problema que está acontecendo no Brasil, na área de medicina especificamente, né, que tem cada vez mais médicos ingressando no mercado de trabalho. A pessoa que está tomando uma decisão agora, que está entrando na faculdade para fazer medicina agora, vai se formar só daqui a 6 anos. Então, o mercado ainda não sentiu essa nova oferta de médicos no mercado. E lembrando que o preço não é determinado pelo que se valoriza ou não na sociedade, mas sim por oferta e demanda. Exato. Então, daqui a pouco, o salário dos médicos vai estar bem abaixo do que era antes por causa dessa nova oferta no mercado, né? Então, fica aí uma dica para o pessoal que está escolhendo carreira agora. Com certeza. Isso, assim, a gente está usando o exemplo da medicina, mas vale para tudo, né? Então, assim, direito, por exemplo, as pessoas que estão fazendo direito, se tem uma quantidade absurda de pessoas fazendo direito, então a oferta é muito maior, isso vai afetar o salário lá na frente. Então, ou seja, o ideal é você escolher uma carreira que tem muita demanda e pouca oferta. Entendeu? Então, mas a questão no Brasil, é a diferença de você ter uma expectativa de salário de 3, 4 mil reais para, sei lá, 15, 20 mil. Nos Estados Unidos, basicamente qualquer carreira que você for escolher que tem um pouco de demanda, a gente está falando ali por baixo de você começando com um salário muito alto, muito maior. Uma pessoa ali em meio de carreira teria tranquilamente uma expectativa ali de 50 mil reais para mais, entendeu? Legal, então, legal. Ajustando. Então, lá eu acho que você não precisa fazer tanto esses cálculos, mas quem está pensando em ficar no Brasil, eu acho que é uma questão bem mais... que você tem que pensar bem mais ali e olhar ali os dados, expectativa e tudo. Até porque o exemplo que eu falei de medicina, né? É porque tem muitos cursos ali que são 10, 15, 20 mil reais por mês. Então, para esse investimento, estudar nos Estados Unidos é muito mais barato, porque a questão é o retorno do investimento, né? Sim, então, assim, para você estudar nos Estados Unidos é ainda mais barato do que vários cursos de medicina aqui. Então, sim.
E o que você acha do produto que a Hayek está oferecendo? Que o aluno faz 2 anos aqui em Brasília e depois transfere para terminar lá, como se fosse um community college aqui na Brasília. Não, eu acho sensacional. Até porque lá nos Estados Unidos eu recomendo para muitas pessoas fazerem o community college. Né? Por quê? Porque você tem esses 2 anos que você consegue explorar, conhecer oportunidades, matérias diferentes e realmente saber ou tentar descobrir o que você tem muito interesse, né? E depois você vai para os Estados Unidos e aí, saindo de lá com um bacharel americano, a sua expectativa de renda é enorme. E não é só uma questão de renda. São as oportunidades que você tem nos Estados Unidos, no resto do mundo e no Brasil. Então, hoje em dia, por exemplo, eu voltando para o Brasil, a demanda que teria pelos meus serviços são enormes, entendeu? Sim. Porque eu tenho um conhecimento todo enorme, né, lá de fora. Então, o investimento que as pessoas estão fazendo na Hayek, o retorno é enorme. E é isso que eu acredito que é o maior desafio que vocês têm, é demonstrar isso, né? Sim, porque eu posso demonstrar isso com dados, eu posso demonstrar tudo isso, né? Mas se a pessoa está tomando a decisão baseada no que... Entendeu? O meu tio, o meu fulano, meu amigo, entendeu? Foi bem sucedido. Sim. Eu acho que é mais raro conhecer uma pessoa, por exemplo, que nem eu, que foi estudar nos Estados Unidos e hoje em dia tem um salário melhor, graças a Deus, por conta de todas as oportunidades que tem, do que você conhecer um médico. Todo mundo conhece um médico aqui. Entendeu? Que tá... Todo mundo conhece alguém que é concursado. Todo mundo. Então, assim, se a pessoa for basear só nas experiências que ele tem, sim, não vai perceber ou entender o quão grande é o retorno do investimento que vocês estão oferecendo. Sim, é legal que você falou, porque assim, a gente não tem, por sermos um produto novo, né, nós não temos a prova social de alguém que fez carreira lá, porque a gente acabou de abrir. Isso. Mas você está aqui sendo a prova viva de que isso funciona, né? Você foi para lá, fez carreira. Com certeza. E está com uma situação bem diferenciada do que se você tivesse estudado aqui, né? Com certeza. E assim, oportunidade... Eu tive uma conversa bem longa com a minha esposa sobre a gente quer ficar nos Estados Unidos, quero trabalhar no mercado privado lá, queremos ir para outro país, queremos voltar para o Brasil. Quando você tem essa experiência internacional, tem um nível de educação alto lá, você escolhe onde você quer morar, você escolhe o tipo de emprego que você quer. Você Até quer o país, né? O país, exatamente. Você quer trabalhar remoto. Tem muita oportunidade hoje em dia, quando você mora nos Estados Unidos, de voltar e trabalhar remoto. Isso é uma coisa que muita gente provavelmente não sabe. Então, uma pessoa assim, eu sou muito apegado à minha família, eu quero voltar para o Brasil. Beleza, tendo a experiência lá, você vai ter muito mais oportunidades lá de trabalhar para lá, mas morando aqui, entendeu? Que por exemplo, agora eu tô passando tempo no Brasil, eu tô trabalhando remoto para um instituto de pesquisa lá, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que é difícil até explicar o quão grande as opções de vida que as pessoas podem ter, sabe? Então, realmente encorajo as pessoas a considerarem bastante o retorno desse investimento, né? Legal. Conta pra gente um pouquinho o que você está fazendo nesse instituto de pesquisa, qual que é a sua pesquisa? Sim, eu trabalho com um instituto que fica em West Virginia University, um estado lá, West Virginia. Minha pesquisa, eu considero são várias políticas públicas, né? Mas no momento, uma que eu acho que é bem importante é a área de imigração. Então, eu olho os efeitos das políticas de imigração nos Estados Unidos, políticas que podem limitar ou permitir que mais pessoas venham para os Estados Unidos, como isso funciona. Então, apesar de eu não ser advogado, já tive que ler muito sobre a lei de imigração nos Estados Unidos, como isso pode afetar oportunidades de emprego, tanto para americanos como não americanos. Então tem vários assuntos dentro disso que também são relevantes, né, para estudantes. Tá muito na mídia hoje, né, esse assunto de imigração por causa do Trump, que chegou mudando algumas coisas lá, né? E qual que é a sua visão um pouco do momento que os Estados Unidos vive hoje? Pois é um tempo em que, assim, principalmente pelo Trump ser a personalidade que ele é, né? Eu acho que tem muita coisa que sai na mídia que é baseada na pessoa Trump, menos, na verdade, na realidade do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, na questão dos vistos, né? Que vistos podem ser revogados, essas coisas, né? Quando a gente olha para os dados do que realmente está acontecendo, é uma porcentagem minúscula ali. A gente
praticamente menos de 1% de vistos foram revogados, vistos de estudantes, né? E a maior parte desses são pessoas que tiveram questões criminais, pessoas que estavam dirigindo bêbado e por isso foram pegos, e aí depois o governo determinou que isso levaria a pessoa ao visto a ser revogado. Então, assim, tem muita notícia e muita coisa acontecendo que eu acho que é mais para apelar ao extremo, né? Nas notícias, principalmente no Brasil, né? Mas quando a gente olha para a realidade, eu já vim sair do país, voltei, muita gente que eu conheço sai do país e volta, recebe os vistos e tudo sem problema nenhum, sabe? Então, amigos próximos nossos brasileiros saíram, viajaram para a Europa, voltaram. Quem estudar também nos Estados Unidos está normal o processo de conseguir visto. Sim, as pessoas lá, tem gente que eu conheço agora que está indo e recebendo isso. Agora, assim, pode ter alguma dificuldade um pouco maior? Talvez tenha, mas os dados demonstram que realmente é uma porcentagem muito pequena, né? Que está com problema de visto lá. Que está tendo problema, né? Exato, que estão tendo problema de visto ou sendo, né, tendo vistos negados, ou seja, tendo que sair do país, é uma porcentagem muito pequena. Então, assim, eu até agosto, né, que é quando eu me formo no meu doutorado, ainda estou no visto de estudante. Graças a Deus, ainda não tive nenhum problema. Ninguém que eu conheço lá teve algum problema, que é condizente também com a situação que a gente vê dos dados, né? Então, por exemplo, a gente fala, tem milhares de pessoas que tiveram vistos, né, negados, mas nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de estudantes internacionais. Tem muita gente internacional lá. Muita gente da China, da Índia e vários lugares, né? Então, assim, é uma porcentagem realmente muito pequena, né? Então, eu não acho que é um motivo... Adiciona um pouquinho ali de incerteza, talvez, mas eu acho que é uma questão muito pequena em comparação ao que a gente falou antes, né? Que é do retorno do investimento, as oportunidades que alguém tem nos Estados Unidos em comparação aqui, né? Me lembra um caso, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos, teve um tiroteio numa das faculdades lá. É aquele shooting que de vez em quando acontece lá nos Estados Unidos, né? E aí minha avó ligou preocupada lá pra mim, volta, porque estão matando todo mundo nas faculdades aí, tá perigoso e tal. Não, a probabilidade de eu ser morto aqui em Brasília é muito maior do que o tiro do que aqui na faculdade, sem ter nenhuma noção. Porque as pessoas às vezes pegam uma notícia que tá ocorrendo e acham que aquilo é uma tendência generalizada, né? Sim, isso aconteceu recentemente comigo quando teve o furacão lá, né? Então, que passou pela Carolina do Sul, onde eu morava, o furacão. Mas aí houveram pessoas que morreram, sim, houveram, né, 10, 15 pessoas ali. Mas, assim, é porque no Brasil, as mortes, a violência nem é notícia mais, porque é coisa de rotina, né? Sim, mas quando você compara, né? Só que lá acontece alguma coisa que é diferente, né? Teve um terremoto, teve furacão, teve essas coisas. Sim. É algo que aparece nas notícias todas como algo gigantesco, generalizado, né? Mas quando você vai ver, né? A gente está falando de 10 pessoas de 350 milhões. Sim. Então, ou seja, né? Você dirigir também tem uma chance muito maior, mas ninguém considera isso, porque realmente é muito pequeno, né? E provavelmente é o que está acontecendo com esse assunto do visto, né? As pessoas estão tomando isso como notícia, se preocupando com alguma coisa. Principalmente aparece Harvard, né, que são nomes muito grandes e tal, e entra muito na mídia e às vezes nem é tanto um problema assim. Né? E assim, às vezes, isso aí, por exemplo, existe essa rixa, né, do Trump com Harvard, que ele colocou algumas coisas que as universidades deveriam fazer, Harvard falou que não vai fazer, então ele está buscando formas ali de irritar Harvard, entendeu? E aí, mas é uma coisa assim, por exemplo, Harvard tem por volta de 500 alunos internacionais. Existem mais de 1 milhão nos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então, assim, a gente pega a experiência de Harvard, que, na verdade, os estudantes ali ainda não teve ninguém que foi mandado embora por conta disso, né? Simplesmente é uma questão ali legal que está sendo debatida, mas é uma questão ainda muito pequena em comparação ao mundo de estudantes que tem lá, literalmente mais de 1 milhão de pessoas, né, estudando lá. Que não estão tendo nenhum problema, né, em geral, né? Então, basicamente, a chance hoje em dia de um estudante internacional lá tudo ocorrer como planejado é mais de 99%. E então, assim, eu acho que é algo que é extremamente seguro e não tem motivo para ter uma preocupação tão grande como alguém que fica lendo notícia o dia inteiro provavelmente vai ter. Sim, com certeza. E Vitor,
Quais outras dicas que você dá assim, para quem está tá ali procurando fazer uma faculdade, olhando para trás, coisas que você faria diferente, talvez, o pessoal que tá vendo aí, que tá ali no ensino médio? Eu acho que o erro mais comum que eu vejo é as pessoas só pensarem assim, o que eu quero fazer, o que eu amo fazer. E eu acho que é bom a gente fazer alguma coisa que a gente gosta, sabe? Mas a gente tem que considerar o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom, né, em fazer, o que eu tenho, né, condições ali de fazer, uma habilidade boa de fazer. E também o que tem demanda. Então, essa parte do mercado eu acho que é o que menos pessoas consideram. A gente geralmente pensa, eu gosto muito dessa área aqui, eu gosto de matemática, eu gosto de biologia, né? Então, eu tiro notas boas em biologia, deixa eu estudar isso. Mas eu acho que, assim, uma visão de carreira é muito baseado no mercado. E talvez isso seja um pouco enviesado por conta de eu estudar mercado o tempo inteiro, ser economista, né? Sim. Mas é como a gente falou, né? O que demanda, a demanda e a oferta é o que vai determinar o salário que as pessoas vão ter, as oportunidades que as pessoas vão ter. Então, acho que a maior recomendação, por exemplo, né? Eu tinha muito interesse em ciências políticas, percebi que não tem uma demanda tão grande por isso, né? Apesar de eu gostar muito do assunto, eu percebi que na área de economia tem uma demanda muito maior. Na área de finanças, na área de administração, tem uma demanda muito maior. Quando você fala demanda, se traduz para oportunidades de conseguir um salário maior. Exato. Oportunidade de ter um salário maior, mas também você não ter risco de desemprego, você poder trabalhar para vários lugares e escolher o lugar que você gosta mais, entendeu? Porque, por exemplo, uma pessoa que escolhe uma carreira em que tem pouquíssimas pessoas contratando, às vezes você é obrigado a trabalhar nesse lugar e acabou, né? E isso é uma coisa também que nos Estados Unidos é muito legal, que você tem vários estados, várias empresas, entendeu? Que você pode trabalhar, tem oportunidades enormes, né? E então acho que para resumir, eu acho que a minha dica seria: considere o que você gosta de fazer, considere o que você acha que você faz bem, mas principalmente não ignore o mercado, porque o mercado vai tornar a sua vida muito fácil ou muito difícil. Sim. Entendeu? Então, eu acho que considerar isso para uma decisão de carreira, que é uma decisão super importante para as pessoas, é essencial. E é difícil convencer um adolescente de 15 anos, 16 anos de pensar nisso, mas principalmente os pais também que vão dar conselhos, vão ajudar os filhos. Eu acho ruim você simplesmente falar, faça o que você ama e vai, entendeu? E eu acho que é importante você considerar qual seria a sua expectativa ali de carreira ali na frente, e onde você teria essa expectativa de carreira, né? Então, que nem a gente falou, né? Às vezes, uma pessoa que estuda ciências políticas aqui vai ter um mercado muito limitado e oportunidades muito limitadas, mas nos Estados Unidos já é muito maior. Sim. Entendeu? Uma pessoa que quer ser professor de biologia, aqui vai ter um mercado muito mais limitado. Lá vai ter um mercado muito maior, com muito mais demanda, com salário melhor, que vai poder ter uma vida ainda de bastante qualidade, bastante oportunidade, né? Então, eu acho que todas essas coisas são muito importantes, né? E outra coisa que eu ia falar é: aprenda inglês. Existe um mundo gigantesco por aí que você tem acesso, conhecimento, aprendizado que você tem e, assim, oportunidades de trabalhar. Eu acho que uma outra coisa é que, como vai ser o mundo daqui a 20 anos, é muito difícil a gente falar, né? Sim. Mas para uma pessoa de 15 anos, você tem que pensar um pouco nisso. Sim. Como que vai ser o mundo daqui a 10, 15 anos, por exemplo. E eu acho que o mundo vai estar muito mais conectado ainda. Hoje em dia já é muito conectado, né? Muita gente do Brasil ainda consegue trabalhar para fora, de outros lugares. Na verdade, nos Estados Unidos, no Brasil nem tanto, mas vários outros... muita gente que eu conheço que estudou comigo trabalha para os Estados Unidos, mas foi morar nos seus próprios países, né? E nada disso é possível se a pessoa não tem o inglês, não tem o conhecimento cultural de conversar com as pessoas. Qual que é a diferença entre ter o inglês e o conhecimento cultural? Cara, então isso é muito importante, porque, então, assim, nos trabalhos que eu tenho, no instituto que eu trabalho lá, né, a gente contrata pessoas de outros lugares, eu contrato gente do Brasil também, e a falta de conhecimento cultural é uma limitação gigantesca. Porque, assim, você pode ter um conhecimento muito técnico ali, de análise de dados, de programação e tudo, mas não basta só você fazer aquilo. Eu tenho que poder ter porque os trabalhos são em equipe.
Nada é feito sozinho hoje em dia. Sim. Entendeu? Então eu não vou falar, você não vai estar trabalhando sozinho, você vai estar trabalhando com um time de 5 pessoas, de 10 pessoas. Então você tem que poder conversar com aquelas pessoas, ter uma reunião, entender o que eles estão falando, desenvolver relacionamentos, sabe? Esses relacionamentos são super importantes. Então, eu acho que uma questão que é bem complicada, que limita a carreira das pessoas, é essa falta de conhecimento cultural. Então, uma pessoa que vai para os Estados Unidos, sabe se relacionar com as pessoas lá, tem um inglês muito bom, consegue desenvolver relacionamentos com facilidade, ela vem, mesmo se ela quiser trabalhar remoto, ela vai deslanchar muito mais. Por quê? Porque ela vai conseguir ter essas reuniões, conversar com as pessoas, criar amizades, né? E chega um ponto que na maior parte das carreiras, né, você tem que ter elementos de administração, né? Tem que ter elementos ali de supervisão, administração, trabalhar em equipe. Todas essas coisas são muito difíceis se você não tem um conhecimento cultural americano. Então não é só falar inglês também. Eu acho que falar inglês é essencial. É bem melhor falar inglês do que não falar. Mas se você tem um inglês, tem um conhecimento cultural e tem um conhecimento técnico de alguma coisa que tem demanda, essa pessoa vai ter trabalho em qualquer lugar do mundo, vai ter um mundo de oportunidades mesmo. Legal, legal. Então, achei bacana o que você falou ali, porque o inglês me parece ser um pré-requisito, né? Primeiro você precisa ter o inglês, para em seguida você buscar o conhecimento técnico, que provavelmente com o inglês você também consiga uma gama de conhecimento técnico muito mais profunda do que se você ficasse só no português. E depois também ter a experiência cultural para você conseguir navegar os times de culturas diferentes, né? Nos Estados Unidos e em outros lugares. Sim, com certeza. Essa experiência cultural, acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que uma pessoa que só tem um conhecimento técnico em alta demanda, essa pessoa, mas não tem o inglês, não tem o conhecimento cultural, as oportunidades vão ser muito limitadas. Uma pessoa que só sabe falar inglês, também as oportunidades vão ser limitadas, né? Mas uma pessoa que consegue ter o conhecimento cultural, falar inglês e ter esse conhecimento técnico, é muito difícil encontrar essas pessoas, sabe? Legal. Porque quando muita gente, por exemplo, eu descobri, né, aqui na UNB, Ciências da Computação agora é o segundo curso mais disputado. Alguém me falou isso, se for errado, mas eu acredito que seja certo. Deve ser. Então, por quê? Porque as pessoas estão vendo que tem muita demanda, né, Sim. por programação e ciência da computação. E só que algo a se considerar ali é que se você tem aquele conhecimento técnico, mas você não consegue trabalhar com uma equipe, você não consegue, né, trabalhar para os lugares que tem muita demanda, isso vai limitar muito a sua carreira. Então, isso que eu acho que é muito legal também na pessoa passar um tempo morando nos Estados Unidos, é que os seus relacionamentos, o networking que a gente fala, né? Você conhecer as pessoas certas também. Você vê, a maioria das minhas oportunidades que eu tive lá vieram de eu conheço uma pessoa que conhece outra pessoa, entendeu? Eu tenho um amigo que me ajuda a conectar com essa outra pessoa e a bola de neve ali vai rodando, entendeu? E aí chega um ponto em que você conhece muita gente e tem muitas oportunidades, sabe? Só para puxar a sardinha para a Hayek de novo, no nosso programa, a gente valoriza muito essa questão do QI cultural, né? Do conhecimento cultural, da habilidade de navegar culturas diferentes. Além do aluno ter a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, onde ele vai ter essa imersão cultural presencial lá numa universidade nos Estados Unidos, já nos 2 primeiros anos, a gente proporciona ao aluno intercâmbios digitais em todas as disciplinas do nosso currículo. Então, o aluno fazem projetos ali com gente da Índia, Filipinas, África do Sul, diversos países da Europa, né? Romênia, França, Inglaterra, América do Sul também, projeto na Argentina e tal. E aí o aluno, quando ele tem essas interações, ele está fazendo projetos juntos com o aluno, né? Então, ele tem que entregar um trabalho, tem que fazer projetos juntos, né? Que envolve o aluno. Um aluno entregou, às vezes tem um conflito entre eles, né? Que tem que resolver, e tudo faz parte do aprendizado multicultural, né? Do que a gente proporciona. Exatamente, porque é isso que eles vão fazer na vida real ali, quando eles estiverem trabalhando com pessoas de outros lugares do mundo, né? E aí você se abre a um mercado gigantesco que vai ter, por exemplo, eu trabalho, não é só com americanos, né? Eu trabalho com indianos, chineses, gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Mas quando você tem esse conhecimento cultural, quando você tem essa facilidade de entender como que as pessoas pensam de forma diferente, às vezes, de você, Sim. né? E isso é algo que você
tem que aceitar e tem que aprender a lidar com isso, né? Todas essas coisas são coisas que te ajudam muito na carreira, né? Porque não são poucas pessoas que eu conheço que têm muito conhecimento técnico. São excelentes nessa questão, no que eles fazem, né? Mas não tem esse conhecimento do inglês e questões culturais de você poder trabalhar numa equipe. Então, eu não posso pegar uma pessoa dessa, contratar para ficar e trabalhar num time de pesquisa, por exemplo, que eu estou trabalhando, porque a pessoa não vai conseguir contribuir, ela não vai conseguir colaborar de forma eficiente com essas pessoas. Vai dar mais custo do que vai colaborar. E no mundo real, né, no mundo de profissional, né, você tem que adicionar valor. A questão é adicionar valor. E isso do conhecimento cultural, do inglês, tudo isso ajuda demais. Legal. Que é diferente de uma pessoa, sei lá, fazer ciência da computação e um cursinho de inglês e achar que ali está pronto para encarar o mundo internacional, né? Sim, com certeza. Não, é algo totalmente diferente, né? O curso da ciência da computação é bom, às vezes, no contexto do Brasil. Eu acho que ainda tem uma demanda maior aqui, né? Mas, assim, não são coisas equivalentes, né? Alguém que morou lá, essa pessoa vai conseguir se relacionar de forma muito melhor. Não é só questão de eu conseguir falar o mínimo ali, né? Eu vou conseguir me relacionar com as pessoas, criar amizades, criar pessoas que vão te ajudar, né? Então, tem várias pessoas nos Estados Unidos, graças a Deus, que eu posso falar com eles se eu precisar de algo. Se eles precisarem fazer para me ajudar ali, eles vão fazer. Se for para me contratar, eles contratam. Se for para me ajudar com outras coisas, eles fazem. Mas isso são coisas que você consegue porque eu tenho conhecimento cultural. Eu vivi lá há muito tempo, entendeu? Então não foi só que eu consigo me comunicar ali um pouco com eles, né? Legal. Muito bom. Vitor, chegou já o final aqui do nosso podcast. Já passou rápido, né? O tempo foi muito boa a conversa. Algumas considerações finais? Cara, eu acho que a minha recomendação final é que as pessoas realmente considerem o retorno do investimento delas, né? Então, eu trabalho também um pouco com análise de finanças e tudo, né? A gente fala muito disso, do retorno do investimento, né? O ROI, Return of Investment, né? E eu acho que as pessoas pensarem bastante nisso em decisões muito importantes, que no caso da carreira deles, né? Então, o que vocês oferecem, eu acho que é um retorno gigantesco, e qualquer pessoa que considera um pouco ali os dados, não leve só a minha palavra como 100% verdade, olhe os dados, olhe a expectativa de carreira que as pessoas podem ter no Brasil ou aqui em vários caminhos diferentes, né? E eu acho que fica bem claro que o retorno que vocês oferecem é algo gigantesco. Então, recomendo que as pessoas olhem e tomem suas próprias conclusões. Legal. Vitor, muito obrigado pela conversa de hoje, e fica a dica aí para os pais e alunos do ensino médio que estão aí tomando uma decisão de qual curso seguir. E obrigado e sucesso para você. Muito obrigado.